Pessoal, o ano novo chegou e eu vejo que muitas pessoas estão falando de novo sobre metas, sobre planejamento, como organizar esse ano que está se iniciando para a gente agora. Eu estou até lendo um livro sobre isso chamado O Ano de 12 Semanas. É um livro bem interessante também que ele aborda alguns insights nesse sentido. Mas o que eu quero tratar aqui hoje um pouco mais no detalhe é que as coisas de planejar, tudo que envolve essa parte de metas, elas vão um pouco além de simplesmente a gente tabelar algo, as informações da semana, de segunda a sexta ou segunda a domingo, enfim. Elas são um pouco mais profundas e elas estão muito mais enraizadas às nossas visões e aos nossos valores. E o vídeo de hoje é sobre isso. Bom, primeiramente eu acho que a gente tem que botar na nossa cabeça a diferença entre execução e conhecimento. Há certo tempo eu tinha muito na minha ideia, eu acho que até de forma inconsciente, que eu ter conhecimento, ou seja, eu ler muitos livros, eu conhecer muitas pessoas online, eu acompanhar muitos influencers que fossem da área que eu gostava de seguir, de desenvolvimento pessoal, marketing digital, enfim, que isso era de fato o que ia ou poderia me diferenciar de outras pessoas, o que poderia me levar a um próximo nível de vida. E em parte isso é verdade, mas até certo ponto. Eu vejo que a execução, sim, ela é o grande diferencial, ela vai ser o grande trunfo das pessoas que vão subir aquele degrau a mais do que daquelas que vão ficar empacadas ali. Não me leva a mal, assim, eu entendo que o conhecimento ele é muito importante, ele é muito relevante e ele já te diferencia de muitas pessoas. Porque quantas pessoas que você conhece que de fato estão buscando melhorar suas vidas, ser uma pessoa mais apresentável, que se comunica bem, uma pessoa que busca estudar assuntos que ela goste, que busca ler simplesmente pela leitura de lazer ou algum assunto que ela tem um real interesse. Quantas pessoas na sua volta você consegue conversar sobre algum livro, por exemplo? Só nisso já é um diferencial muito positivo que a gente acaba tendo em relação ao conhecimento. Mas a execução, ela sim é a mestra de tudo. É a execução que vai diferenciar as pessoas que vão ficar na teoria e, de certa forma, vão adquirir um certo conhecimento, mas um conhecimento muito mais empírico do que prático, e as pessoas que resolvem botar em prática esses conhecimentos. E isso é um grande diferencial e é um grande trunfo. E parece meio óbvio quando eu falo isso para vocês, eu falar assim, resumidamente, que, pessoal, de nada adianta vocês lerem, de certa forma adianta um pouco, mas vocês ficarem sempre nesse mundo das ideias e não começarem a expor as suas ideias, botar esse projeto que vocês têm dentro da gaveta de vocês fora para começar a trabalhar mesmo neles, para partir para ação, na verdade, né? Mas mesmo parecendo muito óbvio, e sendo óbvio, a gente não faz muitas vezes. A gente pode ler todos os livros sobre qualquer tipo de assunto, a gente pode ouvir as melhores pessoas que a gente mais admira falando sobre algo, mas nada na nossa vida vai mudar de verdade enquanto nós mesmos não nos levantarmos por nós mesmos e ir atrás, e fazer acontecer, executar, criar. Esse é o diferencial. É por isso que muitas vezes você vê pessoas que aparentemente você julga como não tão qualificadas como você, como não tão boas em se comunicar, como não tão boas em expor suas ideias, ou como não tão boas em falar sobre o que elas falam, em ser quem elas são, na profissão que elas exercem, porque elas estão lá fazendo. E muitas vezes a gente fica preso na nossa cabeça, talvez por um perfeccionismo, eu acredito que tenha isso de fato, de nunca se achar bom o suficiente para começar a expor as ideias que a gente tem na prática, sabe? E a gente fica nesse mundinho dentro da nossa cabeça e as coisas parecem que não andam e na verdade não andam mesmo, porque a gente cria várias soluções na nossa cabeça e ao mesmo tempo, como a gente está tão ligado nisso, nesse nosso mundinho interno, essas 10 soluções já apresentam 10 novos problemas que a gente acaba criando para nós mesmos. A gente acaba se sabotando muito nisso. Então, como que a gente consegue partir de fato para essa execução? Eu acho que a gente precisa saber o conceito bem claro na nossa mente sobre a visão. E aqui eu não estou falando de visão como um sentido humano, como ouvir, falar, enfim. Eu estou falando aqui sobre visão que seria o link emocional que a gente tem, o porquê
que a gente tem dentro de nós, que faz a gente agir, que é o nosso motivador maior, o nosso motor, né, para a gente conseguir alcançar aquilo que a gente está buscando. Ou para melhor ainda, a gente conseguir pôr em prática o nosso planejamento, pôr em prática as nossas ideias, pôr em prática toda essa lista que eu sei que você escreveu aí no final do último ano ou no início desse agora. São as visões que a gente tem que vão se guiar, que vão nos abastecer para a gente conseguir dar esse próximo passo. É a visão que vai te manter focado e motivado para você passar pelas próximas etapas que virão. Porque de nada adianta você escrever no papel ali que você quer perder 10 quilos, ou você quer ganhar 15 quilos de massa muscular, que você quer viajar para um lugar fora do país, que você quer tirar o projeto da sua empresa do papel e de fato abrir uma nova empresa, começar a criar conteúdo, enfim, seja qual for o seu sonho, o seu objetivo, de nada adianta ele ficar ali no papel. De nada adianta ele ficar só na teoria. Esse link emocional que vai vir a partir da visão, ele vai te proporcionar entender que você vai ter muito desconforto nessa jornada. Que você vai ter desconforto quase que diário. Você vai ter que lidar quase que diariamente, se não diariamente, com falta de motivação, com cenários que não vão estar como aqueles que você imaginava quando você escreveu isso num papel, com imprevistos que muitas vezes acontecem nas nossas vidas. Então, quando você entende que você precisa passar por isso, você vai ter muitos desconfortos, as coisas não vão ser tão legais quanto parecem quando você está criando isso no final do ano, no início do ano, sobre as metas. Essa visão ela tem que estar muito entranhada em você, você tem que estar muito conectado com ela. Então, se fizer sentido para você fazer aquele mural dos sonhos que a gente chama, de objetivos, com todos os símbolos que representem o local que você quer estar, isso ajuda, tá? Isso não é papo de coach. Eu vejo pelo menos com ótimos olhos, porque nos reabastece, nos faz lembrar o porquê que a gente está fazendo o que a gente está fazendo. Conversar com as pessoas que você ama para relembrar constantemente o porquê você está fazendo isso, além de você mesmo, claro, que é muito importante também. Então, quando eu falo de visão, eu estou falando da visão pessoal, que também vai englobar a profissional. Então, é sobre o seu trabalho, é sobre o seu projeto, sua empresa, é sobre a sua família, é sobre dinheiro, é sobre a sua saúde, é sobre as mais diversas coisas que você imagina, relacionamento, por exemplo, enfim. Então, quando você tem essa visão muito bem alinhada e muito bem descrita, muitas vezes visualmente, como eu comentei do mural dos sonhos, você relembra constantemente o porquê você está fazendo o que você está fazendo. É como se fosse uma âncora para o seu barco, para não deixar que essas marés que começam a se debater no seu barco façam você virar o barco, afundar e se encontrar sem rumo. Por exemplo, você começa o ano super motivado, eu acho que um novo ano, quando chega, ele é realmente muito motivador, a gente parece que ganha uma nova perspectiva sobre a vida, mais uma nova chance que a gente sente que o universo, que Deus ou que você acredita nos dá. Mas conforme o ano vai passando, se você não tem muito definida essa visão, de nada adianta as metas, de nada adianta esse planejamento que você fez. Porque você vai chegar talvez em abril, talvez em setembro, talvez no último mês do ano, sem as coisas estarem feitas da forma que você esperava, sem ter acontecido as coisas que você achou que iria acontecer, ou que, melhor ainda, você pensou que você poderia lidar e acabou não conseguindo lidar. Então você acaba se frustrando. Então, quando você tem essa visão muito clara, é um motivador, é um gás que você ganha para conseguir pôr em prática essas metas. E acho que o maior insight que eu posso trazer aqui para você, se fizer sentido, é o comprometimento. O comprometimento ele vai ser sempre o principal objetivo que você tem que ter nessa jornada. O comprometimento ele é o motivador maior que a gente tem sobre a nossa vida, especialmente sobre quando a gente planeja algo, quando a gente cria essas metas. Porque, de fato, é o comprometimento que vai fazer a gente alcançar ou não aquilo que a gente quer. A gente vai ou não se comprometer a começar uma academia, olhando aquela meta de perder peso ou de ganhar massa muscular, enfim, que a gente botou no início do ano agora. A gente vai se comprometer a buscar aprender um novo idioma, conversar com pessoas de outros países, se a gente botou ali naquela lista de metas para esse ano que a gente queria
falar uma nova língua, a gente vai se comprometer de fato a falar com pessoas que não são necessariamente da nossa tribo, outros tipos de linguagens, de culturas. Quando a gente se comprometeu a, por exemplo, viajar para fora do país, você entende? Tudo é um link. Quando você bota aquelas metas ali no papel, elas vão estar interligadas diretamente pelo nível de comprometimento que você vai ter para conseguir mover a sua vida em prol delas. Por isso que quando você botar no papel, por exemplo, ganhar 100 milhões de reais, eu não estou dizendo que não possa acontecer isso na sua vida. Pode ser que você ganhe na Mega Sena ou você crie um projeto estrondoso e fique multimilionário nesse curto período de tempo, quando a gente está falando de um ano, certo? Mas é muito mais difícil você conseguir se conectar emocionalmente com isso. Porque parece que é algo muito diferente. Parece que você não vê uma trilha até chegar lá. Então, sempre que você for estipular suas metas, crie algo que você consiga fazer essa intersecção de o que você quer, quais são as suas metas, seus objetivos, no caminho, num passo a passo, em como chegar. Vai diminuindo isso em semanas, em dias, porque você consegue ver isso no micro, e a partir desse micro, esse somatório de micros vai fazer o seu macro, vai fazer o seu ano ser pelo menos perto ou exatamente como você sonhou, planejou, ou até melhor muitas vezes. Sobre a jornada. Eu sei que parece super clichê isso, e pode ser que seja, mas o clichê tem um motivo de ser clichê, porque geralmente é verdade, porque são formas diferentes de falar a mesma coisa. Então, quando você estiver pensando sobre esse ano novo que está se iniciando, quando você estiver criando as suas metas, seja para sua empresa, para sua vida pessoal, leve sempre isso em consideração. O comprometimento que de fato você vai ter para fazer essas coisas. Porque a gente fala muitas vezes que a gente quer isso, quer aquilo, mas na prática a gente não move nada na nossa vida para conseguir chegar nesse sentido, para conseguir chegar nesse objetivo que a gente está falando. Então, na verdade, a gente se contradiz. Há uma contradição interna. Na verdade, a gente não quer. A gente pode falar que quer, a gente pode, sei lá, ter uma inveja de uma pessoa que vive uma vida que a gente acha que a gente quer, a gente pode pensar, se iludir, imaginando que a gente quer muito aquilo ali, mas se a gente não se move, se a gente não tem isso bem claro, e a partir dessas metas estruturadas e dessa conexão com o nosso comprometimento, nada disso acontece se a gente não botar de fato em prática, se a gente não se comprometer, se a gente não tiver isso bem alinhado. A moral aqui é agir a partir dessas ações, de fato, não em sentimento, mas sim nesse planejamento que você vai conseguir ter, independente do dia que você acordar mais ou menos motivado. Não se prenda aos seus sentimentos de uma terça-feira que você vai acordar com falta de motivação. Lembre do seu plano, das suas metas e especialmente lembre-se do porquê você está fazendo isso e do seu comprometimento para chegar nisso. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Foi mais uma conversa que eu gosto de fazer com vocês. Se vocês têm algum tipo de ideia para um próximo vídeo, ou se quiserem comentar alguma coisa aqui embaixo sobre as metas de vocês, especialmente desse novo ano, eu vou adorar ver, conversar com vocês. Se você gostou do vídeo, por favor, dê um like. Se não é inscrito no canal, faça o favor de se inscrever, que vai me ajudar bastante aí a crescer. Certo, pessoal? Muito obrigado e até mais.